Olá, gente. Hoje eu estou aqui com o prazer enorme de ter a Roberta Arcoverde comigo. Tudo bem por aí, Roberta? Tudo bem, Marcelo. Obrigada pelo convite. Que bacana que você está aqui comigo. Já são aí 9 horas no Brasil e você está aqui dedicando um tempinho com a gente. Muito bacana isso. Muito obrigado. Roberta, primeira pergunta que geralmente eu faço para as pessoas é como é que você se interessou por esse negócio de tecnologia e computação? Como é que isso apareceu na tua vida? Olha, eu me interessei por tecnologia, na verdade, talvez assim, os meus primeiros contatos com computação foram quando o meu pai comprou um computador para o laboratório que ele tocava. Meu pai é médico e ele tinha um laboratório de análises clínicas. Em determinado momento, ele comprou lá um 286, não lembro exatamente qual era o computador, mas era um computador ainda DOS, não tinha Windows, nada. E ele, por acaso, resolveu instalar uns joguinhos. E eu com uma criança de, não sei, 9, 10 anos, achava aquilo tudo muito fascinante, gostava de ir para o laboratório no final do expediente dele para pedir para brincar um pouquinho no computador. Ele quase nunca deixava, né, também não entendia tanto de tecnologia e tinha pavor que eu quebrasse alguma coisa, era uma máquina cara, mas eu acho que daí surgiu o meu primeiro fascínio. E eu comecei a gostar muito de jogar. Então, embora eu não tivesse computador em casa ainda naquela época, era uma época que os arcades e as, locadoras de videogame estavam aí à toda e, portanto, esse universo todo de jogos eletrônicos, de computadores, sempre me fascinou muito, sempre era algo que me motivava muito. Então, quando chegou a época de escolher uma carreira mesmo, né, lá com os meus 17 anos, prestes a fazer vestibular. Computação era, na verdade, minha segunda opção. Eu queria mesmo fazer astrofísica, eu sempre gostei muito de astronomia, mas eu morava em Recife, eu sou de Recife, né, sou recifense. Lá na universidade não tinha curso de astrofísica, eu teria que fazer física para depois me especializar. Eu digo, não, acho que eu vou fazer computação. Então, que era uma das minhas 3 opções também. E foi lá na faculdade, né, eu fiz Universidade Federal de Pernambuco, que eu aprendi a programar. Eu não entrei na faculdade sabendo nada de programação. Eu gostava de jogar, eu gostava de videogame, e eu até gostava de mexer um pouquinho ou tentar entender um pouquinho HTML. Eu já sabia olhar o código-fonte das páginas que eu gostava, então eu tentava entender um pouco como aquilo funcionava, quase como fator motivacional para a faculdade mesmo. Mas programar mesmo eu aprendi na faculdade, foi no primeiro período, na disciplina de Introdução à Programação com Java. É impressionante a influência dos videogames, né, na quantidade de pessoas que entraram eventualmente na área de tecnologia e na área de programação, né? Que se você ouvir as entrevistas aqui, você não é a primeira pessoa que menciona videogame como a fonte de inspiração para gerar um interesse pela carreira. É muito, muito interessante isso. E conta um pouquinho mais pra gente como é que foi a faculdade, além dessa introdução. Já teve Java no primeiro período e não desistiu, deve ser um bom sinal isso. Como é que foi a faculdade para você? Conta pra gente. E Java com os livros do Deitel, né, que para mim também não foram lá livros tão amigáveis assim. Essa coisa que você falou do videogame é muito verdade. Às vezes eu fico pensando como vai ser daqui a próxima geração, né, daqui a 10, 15 anos, porque eu acho que a minha geração não tinha computador em casa, então o videogame era muito porta de entrada mesmo, né. Mas a faculdade foi sensacional, foi uma experiência transformadora, foi onde eu aprendi todos os alicerces, né, de computação, que eu acho que são até hoje muito importantes para minha carreira. Eu não acho que faculdade seja essencial na carreira de um programador, muito, né, eu trabalho com várias pessoas, várias programadoras e programadores que não fizeram faculdade de computação. Para mim, pessoalmente, foi muito válido. Até hoje eu vejo a influência da academia. Na verdade, eu quase segui carreira acadêmica, né? Eu cheguei a fazer mestrado depois, porque eu gosto também dessa parte de pesquisa. Mas eu acredito que no meu caso, o que a faculdade me ajudou muito foi de fato a construir os fundamentos do entendimento de computação, né, de compiladores, de teoria de linguagens, de sistemas operacionais. Tem um monte de coisa que eu aprendi na faculdade que a gente foi ver muito depois, chegando na indústria, né, por exemplo, linguagens funcionais. Era algo que a gente via na faculdade e parecia uma coisa que nunca ia chegar de fato a fazer sucesso na época em que programação orientada a objetos era o hype total na indústria. E aí, qual foi minha surpresa vendo lá já como profissional depois, a programação funcional começar a ganhar espaço, e era algo que me remetia muito aos tempos de faculdade.
Então foi um período muito produtivo para mim, né, de muito aprendizado. E como é que foi essa evolução da faculdade para o mestrado? Você seguiu o mestrado em computação também? Como é que foi essa evolução, essa transição da graduação para o mestrado? Segui, mas eu tive um gap. Eu me formei em 2008, ainda em Recife, né, e aí assim que eu me formei eu recebi uma proposta de trabalho no Rio. E aí você vê eu garota, né, com 22 anos, com uma proposta que era um salário que era, sei lá, 4 vezes o que eu ganhava no meu emprego em Recife, é claro que eu fui trabalhar com consultoria e morar sozinha, né, pela primeira vez morar longe da minha família, de desbravar, né, uma cidade onde eu não conhecia praticamente ninguém. Nesse período de tanta transformação, de tanta mudança, eu não achei que cabia colocar também o mestrado, né, eu queria de fato, primeiro me estabilizar naquele meu, né, um dos meus primeiros empregos, conhecer a cidade, conhecer as pessoas e depois eu pensaria nisso como de fato aconteceu, né. 2 anos depois, já no Rio, eu comecei a pesquisar as universidades do Rio de Janeiro e pesquisar professores e linhas de pesquisa e linhas de conhecimento que me interessavam para fazer mestrado por lá. Acabei fazendo na PUC do Rio, com o professor Alessandro Garcia, numa área que sempre me interessou muito, que é a engenharia de software empírica, né, estudar como funcionam de fato as práticas, né, de engenharia de software. E foi também um período muito transformador. O mestrado, eu acho que a graduação ela é muito importante para nos dar fundamentos, né, para estabelecer processos de pensamento, para ensinar você como estudar e como entender determinadas coisas vindo dessa parte mais teórica. O mestrado, por outro lado, ele me deu muito conhecimento que não é necessariamente coisas que eu aprendi no mestrado e vou aplicar, não. Mas são coisas laterais, né, e colaterais do tipo aprender a escrever, a se comunicar com clareza, né, fazer apresentações fora do Brasil, treinar inglês, treinar colaboração com num nível global, né, com centros de pesquisas no mundo todo, e também estar em contato de fato com alunos de doutorado e de mestrado que ensinam você de fato a conduzir uma pesquisa, né, eu acho que esse foi o grande aprendizado para mim do mestrado. Como que eu faço para testar uma hipótese de forma válida, de forma respaldada cientificamente e não apenas opinativa, né, e construir esse senso crítico mesmo até quando a gente está estudando. Para mim o mestrado foi muito importante nesses sentidos. E foi também um período muito rico de networking, de conhecer pessoas, e que sem dúvida foi muito assim, muito útil, muito instrumental para o desenvolvimento da minha carreira a partir de então. Eu decidi no mestrado que eu não queria fazer doutorado, eu achava que queria, no começo do mestrado era uma possibilidade, depois eu vi que não, fiquei cansada, né, mestrado é extenuante, é um negócio que você precisa escrever muito, estudar muito, e aí eu tive a sorte de ter um orientador muito prolífico, né, com uma produção, muito alta e isso me puxou para produzir muito também, então eu acabei escrevendo muito artigo, aquilo me exauriu, eu decidi que não é exatamente isso que eu quero fazer como carreira, mas de todo jeito foi importante para o meu desenvolvimento de carreira a partir de então, né. Foi o que me deu confiança no meu inglês, na forma como eu me comunicava, e eu acho que essas foram coisas muito importantes até para que depois eu passasse por processos seletivos em empresas de fora e tal, e começasse a sonhar também com ter uma carreira internacional, que era algo que eu sempre pensei em ter. É incrível como o mestrado te traz toda uma gama de informação incrível, né? E também como te dá essa abertura de cabeça, acho que seria a melhor expressão aqui para buscar. E você mencionou para mim também que você foi aluna do Roberto Erosalinski, não foi isso? Fui durante o mestrado. O Roberto, que já esteve aqui no podcast, inclusive, né, professor da PUC, também criador da linguagem de programação Lua. Eu sempre fui fascinada por linguagens de programação, por teoria de linguagens, autômatos, e essas eram as disciplinas que o Roberto ensinava. Então, eu lembro que na época do mestrado a gente tem um conjunto de disciplinas obrigatórias que a gente tem que cursar e um conjunto de eletivas. Das minhas eletivas, acho que eram 6 eletivas, 3 eu escolhi fazer com o Roberto, né, porque
realmente é uma mente muito interessante, é um professor rígido, eram disciplinas difíceis e tal, mas muito desafiadoras, mas nossa, que abriam muito a cabeça, como você fala, né, quando ele começava a explicar o compilador de Lua, como as coisas eram feitas por baixo dos panos com Lua, era bem fascinante. E eu nunca me esqueci do dia que eu terminei o mestrado, apresentei a tese, e acho que era uma sexta-feira que eu apresentei. No sábado, e eu parei assim na janela do prédio, eu fiquei pensando assim, nossa, o que eu vou fazer com esse tempo todo livre, entendeu? Porque foi extremamente consumiu tremendamente o tempo, né? Como você falou, foi bastante extenuante em termos de esforço. E é bacana que esse trabalho todo aí que você tenha feito e que isso gerou várias relações e também muito conhecimento para ti, né? Mas como é que foi a saída do mestrado e como é que foi a volta para o setor privado, fora da academia? Pois é, eu tive a sorte, na verdade, de fazer o meu mestrado como aluna de tempo parcial, que na época era uma possibilidade da universidade, né, eu não deixei de trabalhar. Eu tive a sorte grande de trabalhar numa empresa nessa época, a Radix, um chefe e uma equipe e uma liderança que acreditava muito no potencial do ensino formal, né, então eles me deram todo apoio para cursar o meu mestrado enquanto eu trabalhava. Eles deixavam eu sair, por exemplo, do trabalho 2 tardes por semana, né, para fazer as disciplinas durante, sei lá, o primeiro ano do mestrado. Então eu tive muito espaço, tive esse privilégio de ter esse espaço da empresa onde eu trabalhava para fazer o meu mestrado, o que não significa que tenha sido fácil, porque ainda assim eu trabalhava a maior parte da minha semana, né, eu tinha meus compromissos profissionais e de uma consultoria, então eu acabava tirando muito dos meus fins de semana e das minhas madrugadas para fazer trabalho de mestrado, para escrever artigo, enfim, foi uma época muito cansativa. Eu lembro que a minha dissertação, eu acho que eu virei umas 2 noites para conseguir finalizar, assim, que eram as últimas noites do prazo que eu tinha e não ia ter como fazer ao longo do dia, porque eu tinha que trabalhar, então eu ia dormir 4 da manhã para estar de pé às 7 para ir para o trabalho. Foi muito esforço, mas valeu muito a pena, assim, é muito recompensador, né, dá uma alegria de saber que a gente consegue também, mesmo com tantos percalços, finalizar, né, terminar e defender uma dissertação e tal. Então eu não parei de trabalhar. Portanto, quando eu defendi minha dissertação, eu fiquei como você, eu digo: "Nossa, eu tenho as noites livres agora, eu tenho as tardes livres, eu não preciso me preocupar em revisar artigo, em escrever e não tenho mais disciplina, tenho muito tempo livre, agora o que eu vou fazer?". E eu fui estudar, né, porque eu sempre gostei muito de estudar. Quando o mestrado terminou, eu passei a estudar coisas que me ajudavam no meu trabalho. Então, passei a estudar, ok, o que é que a indústria está fazendo, para onde que outras empresas estão olhando para desenvolver soluções para os seus problemas, de que formas essas soluções se relacionam com o que eu estou fazendo também. Então, estudar sempre foi muito parte do meu dia a dia, independente do mestrado mesmo. E aí, na verdade, foi quando logo depois que eu terminei, que eu defendi a tese, acho que 1 ano e meio, 2 anos depois, foi quando eu entrei no Stack Overflow e aí tudo mudou. Antes da gente falar um pouco sobre Stack Overflow, conta um pouco mais do seu trabalho na Radix, o que você estava fazendo por lá. A Dix era empresa de consultoria e eu trabalhava, já com desenvolvimento de aplicações web, né. Nós tínhamos um time de desenvolvedores e desenvolvedoras, eu era coordenadora desse time, a coordenadora técnica, e eu trabalhei durante 6 anos quase, eu acho, com essa consultoria, para um cliente apenas, para um cliente específico, que é uma grande empresa de mídia e entretenimento lá do Rio de Janeiro, que não precisa falar, mas é fácil de imaginar qual que é. Mas, eu tive muita sorte na Radix, era uma empresa sensacional, a gente tinha muito espaço para evoluir, né, ainda hoje é uma empresa onde eu tenho muitos amigos e contatos, mas o que eu fazia era muito, a princípio, o trabalho de uma desenvolvedora .NET, eu sempre trabalhei com .NET, com C# e com o universo de tecnologias da Microsoft, e aí depois eu já fui migrando para posições que tinham mais a ver com liderança, né, tanto trabalhando como coordenadora do meu time, então meu time chegou a ter acho que 12 ou 13
desenvolvedores e eu era a responsável pelas, digamos, pelas diretrizes técnicas, né, pelas arquiteturas, pelas decisões técnicas que a gente tomava para entregar os nossos projetos. E como é que foi você começou com Java, né? E como é que foi a mudança do Java pro .NET pro C Sharp? Java foi minha primeira linguagem. Inclusive, quando eu me formei, ainda era uma linguagem que eu adorava, que eu queria continuar trabalhando com ela. Eu era SCJP, né? Eu tinha lá a certificação da SAM e uma linguagem muito divertida para mim. C Sharp é muito parecido com Java, então essa transição foi muito natural, né? Na época, se você pensar 2006, 2007, na verdade, C Sharp já começava a trazer umas construções, umas estruturas um pouquinho mais avançadas, já dava para sentir um pouquinho de inveja como programadora Java de algumas coisas que .NET trazia, que C Sharp trazia e que a linguagem de Java não tinha ainda, como o Link, por exemplo, mas foi uma transição, na verdade, que não foi... A iniciativa não foi minha, né? Foi uma necessidade do trabalho. Antes de ir para o Rio de Janeiro, eu trabalhava numa outra empresa de consultoria em Recife, e essa empresa de consultoria tinha projetos tanto em Java quanto em C Sharp. Aí, na época, eu trabalhava num projeto de Java, mas o projeto C Sharp passou a ter uma demanda maior e eles pediram para eu cobrir, para ver se eu conseguia cobrir. Foi assim que eu aprendi fazendo, né, no trabalho. Mas, dada a similaridade das linguagens, é um pulo que não é tão grande, né? Aliás, até hoje eu penso que se você sabe desenvolver aplicações web, a linguagem acaba sendo um detalhe, né? Você entendendo como funciona HTTP, como funciona o ciclo de requisições de funcionamento de uma página, você acaba destrinchando como os diferentes frameworks e linguagens resolvem ou criam abstrações em cima disso. E como é que o Stack Overflow apareceu na sua vida? Então, isso foi depois de um tempo no Rio, trabalhando na consultoria, na Radix, eu comecei a querer trabalhar com um produto, né? Eu já estava trabalhando com consultoria, com projetos há muitos anos e é muito legal trabalhar com projeto, traz muitas possibilidades interessantes e tal, mas mais por uma questão de querer experimentar algo diferente, eu queria ir para produto. E na época, no Rio de Janeiro, você tinha poucas opções de empresas que trabalhavam com produto, né? Globo.com talvez seja uma exceção notável da época, isso estou falando lá de 2013, por aí. Mas a Globo.com tinha um grande problema para mim, que era a localização. Eu morava na zona sul do Rio de Janeiro e a Globo.com ficava na Barra da Tijuca. Para quem não conhece, é uma distância razoável para se percorrer diariamente para trabalhar. Então, eu comecei a pesquisar na internet por empresas que de repente pudessem estar contratando remotamente, né? No Rio de Janeiro eu não encontrei nada que se parecesse com o que eu queria, né, nenhuma empresa de produto que estivesse procurando alguém com as minhas características, né, com as minhas habilidades, que também fosse adequada para onde eu morava. E vou começar a procurar empresas que trabalhem, que contratem remoto. E aí o Stack Overflow foi uma das empresas que apareceu nas minhas buscas. Eu não me candidatei a princípio, eu achei que, imagina, eles contratam remoto, mas não vou contratar no Brasil, ou não vão me contratar, né? Eu ainda tinha aquela insegurança. E acabei me candidatando para outras empresas, não deu certo nessas outras empresas, né? Algumas sequer chamavam para entrevista, outras eu fiz entrevista, mas não foi para frente. E aí bateu, enfim, a coragem de me candidatar para o Stack Overflow. Foram 7 entrevistas depois, eu passei e entrei. Isso em 2014 como desenvolvedora. Na época, para você ter ideia, Marcelo, a Stack era uma empresa bem pequena, bem menor que é hoje, com uma equipe com apenas 26 desenvolvedores, 27 desenvolvedores ao todo, a empresa inteira. Eu sei disso porque eu fui a desenvolvedora número 28, estava lá no númerozinho. Portanto, eu tinha a oportunidade de não apenas conhecer todo mundo, né, e criar um relacionamento mais próximo com todo mundo que estava na empresa, como também de trabalhar com coisas muito interessantes e ter muita autonomia para desenvolver as coisas, que era uma coisa que, às vezes, trabalhando com um projeto, falta. Então, foi um período muito feliz para mim, né, de muito orgulho mesmo, né, e de me sentir muito realizada, porque a Stack, na verdade, ela tinha uma outra coisa que eu buscava, que era uma missão, sabe? Eu buscava uma empresa que tivesse uma missão com a qual eu me conectasse.
e eu achava que a Stack Overflow, ainda acho, né, por isso que eu estou lá há quase 9 anos, tinha uma missão muito importante, muito interessante, né, de ajudar a comunidade de desenvolvimento de software global, né, de possibilitar que tantas coisas fossem feitas e que os programadores e programadoras do mundo pudessem ter muito mais produtividade e corretude nas coisas que eles estavam fazendo e, portanto, conseguissem focar nos problemas reais, né, ao invés dos mais mundanos do seu dia a dia. Então eu achava essa missão sensacional, era uma coisa com que eu gostaria muito de trabalhar. Fora que desde a faculdade eu tinha muito essa coisa de trabalhar com ferramentas para desenvolvedores, né. Eu cheguei a fazer iniciação científica trabalhando com ferramentas de refatoração em IDE, sabe, estendendo o Eclipse, colocando mais ferramentas de refactoring. Então essa coisa de trabalhar com algo que serve à comunidade de desenvolvedores e desenvolvedoras do mundo também sempre foi algo que me, fascinou, que me animou muito. E, Roberta, como é que foi que você começou a aprender inglês também? E que influência que ter um certo domínio de inglês, eu não sei qual era o teu domínio de inglês na época que você entrou no Stack Overflow, mas como é que isso também ajudou nesse caminho de trabalhar para uma empresa internacional como eles? É, isso sem dúvida é extremamente importante. Eu aprendi inglês na escola, né, como quase todo brasileiro, e eu tinha sorte e o privilégio de ter uma família que podia pagar um curso de inglês quando eu estava lá no ensino médio, né, até para estudar para vestibular e tal. Então eu aprendi inglês assim, fazendo curso e na escola, estudando. Eu aprimorei o meu inglês e eu de fato senti segurança em falar inglês e escrever inglês durante o mestrado, porque no mestrado a gente tinha que colaborar com grupos de pesquisa de fora, né, o grupo de pesquisa com o qual eu trabalhava, o Opus, ele tinha uma colaboração muito forte com o grupo de Lancaster no Reino Unido, e a gente sempre tinha reuniões conjuntas, a gente apresentava nossos trabalhos, fazia apresentações de artigo, fazia apresentações de propostas de workshop, enfim, e estava sempre, discutindo juntos, né, submetendo artigos juntos, e para isso você precisa se comunicar, né, tanto oralmente, tanto falando, quanto de forma escrita, né. Todos os artigos que eu escrevia, mesmo aqueles para simpósios brasileiros, o meu orientador fazia questão que a gente escrevesse em inglês. A minha dissertação foi em inglês, inclusive, né, ele também escrevi minha dissertação de mestrado em inglês. Então eu acho que foram 2 anos de prática intensa, né, e intensiva de inglês para mim, mas principalmente nessa parte de comunicação, oral mesmo, de se fazer entender e de entender os outros. E era muito desafiador, sabe, Marcelo, porque os grupos de pesquisa, eles não têm só pessoas nativas de países anglófonos, né, você acaba trabalhando com pessoas, sei lá, do Chile, da Índia, do Japão, que falam inglês com seus sotaques, com suas características próprias, e que torna mais desafiador ainda para quem não é fluente, para quem também está aprendendo inglês, conseguir se comunicar. Então foi muito rica para mim essa oportunidade que o mestrado me deu, né, me proporcionou, de praticar dessa forma. A gente também acabou publicando alguns artigos fora, né, eu cheguei a ir apresentar artigo do mestrado na Hungria, na Suíça, no Havaí, então era sempre situações em que você tinha que falar inglês o tempo inteiro, que para mim era inédito na minha vida, né, era uma oportunidade, uma experiência inédita. Mas sem dúvida, sem essa experiência, sem essa prática, né, sem a oportunidade de ter tido esses congressos e essas colaborações, sem dúvida teria sido mais difícil sentir segurança de fazer processos seletivos em inglês e de trabalhar para uma empresa de fora. Eu acho que eu costumo falar isso sempre para colegas meus no Brasil, né, que perguntam: "Puxa, eu também queria trabalhar para uma empresa de fora do Brasil, mas eu preciso falar inglês perfeito, fluente". Digo: "Olha, você precisa se fazer entender e entender os outros". Porém, na nossa cultura remota, onde hoje em dia você quer trabalhar para fora, se você quer trabalhar para fora estando no Brasil, a comunicação escrita também é muito importante. Então, não adianta só falar se você não consegue escrever, né, você acaba tendo que se falar no Slack, que escrever documentação, que escrever PR, pull request, e para tudo isso você precisa também ter um nível de clareza na comunicação escrita alto, né, bom, para que você consiga exercer o seu trabalho de forma eficiente. Sem dúvida,
saber se fazer entender e saber entender os outros e conseguir se comunicar dessa forma é muito importante. E eu diria que não apenas para quem quer trabalhar para fora, em qualquer tipo de trabalho. Se você quer trabalhar numa empresa no Brasil, isso também é verdade, só que em português, né? Comunicação continua sendo importante. Mas no meu caso, o inglês, sem dúvida, foi essencial para conseguir passar pelos processos seletivos e começar a trabalhar. E, Roberta, como é que é o teu dia a dia na Stack Overflow? Você, se eu não me engano, você é responsável pelo o produto chamado Teams, correto? Stack Overflow for Teams, correto? É o Stack Overflow for Teams. Olha, hoje o meu dia a dia é muito diferente do que era um ano atrás, sem dúvida, né. Estamos gravando agora isso em outubro de 2022. Em janeiro, ou seja, 10 meses atrás, quase 11 meses atrás, eu migrei de carreira, né. Eu entrei no Stack Overflow como desenvolvedora, eu trabalhei como desenvolvedora durante 7 anos, né, eu era staff engineer no time do Stack Overflow for Teams, como você colocou. Mas agora eu sou diretora de engenharia deste mesmo time, então estou mais desenvolvendo junto com meus colegas engenheiros e desenvolvedores e desenvolvedoras, agora eu sou gerente deles, né, agora eu sou diretora do time. Uma das primeiras coisas que mais mudou nessa transição, mas não a única, é que a minha agenda morreu, né, o tempo que eu tinha livre antigamente para desenvolver, né, a quantidade de tempo livre que você tem, vai embora. Uma coisa que eu aprendi como gerente é que se existe um espaço vago na sua agenda, ele vai ser preenchido, né, não adianta só olhar 2 dias antes e pensar: "Nossa, minha sexta-feira à tarde está super livre", em pouco tempo, rapidamente, ela é preenchida com alguma coisa. E é um trabalho que é inerentemente de interrupção, né, eu tenho que estar à disposição das interrupções, elas fazem parte do que eu devo fazer, é parte do meu trabalho ser interrompida para ajudar a desbloquear as pessoas, para ajudar a distribuir contexto do que está acontecendo para as pessoas, enfim. Então hoje o meu dia a dia é muito conversando. Eu passo boa parte do meu dia em hangouts, tanto com o meu time, quanto com outras pessoas da empresa, com outras partes da organização, com marketing, com outros gestores, enfim. Roberta, dá para você falar um pouquinho mais sobre o produto em si, sobre o que que faz o Stack Overflow for Teams? Claro. E antes de falar, eu queria dar um pouco de histórico, de contexto, porque o Stack Overflow for Teams, ele começou como uma ideia lá em 2017, e essa ideia ela, na verdade, ela veio de clientes em potencial, né, veio das outras empresas, que sempre nos abordavam e diziam: "O que que eu tenho que fazer para ter o meu próprio Stack Overflow dentro da minha empresa, privado?", né. E a gente viu que isso era uma excelente oportunidade de negócio e começou a trabalhar e a estudar como criar esse produto, né, a partir dessa demanda. Nós tivemos essa sorte de ter a demanda vindo até nós. Então, lá em 2017, final de 2017, a gente começou a trabalhar nesse projeto. Eu era desenvolvedora e eu era uma das 5 desenvolvedoras desse time, né, do time original que começou a trabalhar no Stack Overflow for Teams, nessa ideia de que empresas e organizações podem ter os seus próprios Stack Overflows rodando para si. E aí, em 2018, mais ou menos 6 meses depois, a gente lançou a primeira versão. Na época eram versões pagas, né, a gente não tinha um tier de graça, né, um freemium, hoje a gente já tem. Então hoje o Stack Overflow for Teams ele vem em 4 sabores, digamos assim, né, a gente tem uma versão free que é de graça até 50 usuários, então qualquer pessoa, qualquer ouvinte, qualquer startup que tem menos de 50 pessoas pode ir lá criar o seu time dentro do Stack Overflow e usar de forma privada para perguntas que só fazem sentido dentro da sua organização, né? E todo mundo tem um pouco disso. Por exemplo, como configurar minha VPN? É o tipo de coisa que você não vai colocar no Stack Overflow público, não faz sentido para o Stack Overflow público, é algo que faz parte apenas do seu contexto privado organizacional. Então é para isso que o Stack Overflow for Teams serve, né? E é isso que ele possibilita que se faça, que esse tipo de informação seja compartilhado dentro da sua empresa, usando os mesmos mecanismos de gamification, de organização de conteúdo, né, tags, usuários que estão presentes no Stack Overflow. Então é um ambiente muito familiar para desenvolvedoras, né, porque elas já estão acostumadas à mecânica do site e podem usar isso dentro das suas empresas. E aí nós temos os outros tiers, né, os outros sabores do Stack Overflow for Teams, que são o Basic, Business e o Enterprise, né. O Enterprise seria o mais caro, né, dos
pacotes que a gente oferece, e todos esses são pagos por usuário. No caso do Enterprise, ainda tem um adicional que ele pode ser, inclusive, instalado on-premise, né? Nós temos hoje alguns clientes altamente regulados, né? Instituições financeiras, governamentais, enfim, que não querem ter seus dados, por exemplo, na nuvem ou hosteados por empresas terceiras. Eles podem, então, instalar o Stack Overflow for Teams na infraestrutura deles e usar o nosso sistema on-prem também. É claro que o custo é mais alto, porque o custo de gerir isso aí e de manter isso aí também é mais alto. Mas, como um breve resumo, é isso que o Stack Overflow for Teams é. E é hoje um dos principais produtos que a gente tem, uma das nossas principais fontes de monetização. Hoje nós já temos mais de 25 mil times no Stack Overflow. E nossa equipe cresceu muito, né? Nós fomos de 5 desenvolvedores para hoje mais ou menos 25 ao todo. Eu, especificamente, cuido da parte de escalabilidade, né? De como garantir que a gente consegue continuar incorporando novos clientes, aumentando a quantidade de times, criando novos times. E a equipe que eu toco é responsável por essa área de plataforma e escalabilidade do produto. A organização como um todo tem aí 25 engenheiros trabalhando, mais ou menos. Eu não sei se existe algum programador que nunca usou o Stack Overflow. Eu imagino que deve ser uma quantidade brutal de usuários usando o Stack Overflow diariamente, milhões e milhões de pessoas diariamente. Você poderia É. compartilhar algum tipo de métrica com relação a isso com a gente? Várias. Usuários, a gente tem hoje em torno de 22 milhões de usuários por mês no Stack Overflow, só no Stack Overflow. A gente não tem só o Stack Overflow como site. A plataforma como um todo do Stack Overflow, né, da companhia, da empresa Stack Overflow, tem mais de 340, 350 sites diferentes, todos de perguntas e respostas. Então, o Stack Overflow é claro que é o mais popular deles, mas a gente tem o Server Fault, que é para sysadmins e SREs, a gente tem o Ask Ubuntu, tem Cooking, tem Pets, enfim, tem sites de perguntas e respostas em vários domínios, né, e para vários gostos. A totalidade desses sites hoje recebe mais ou menos 50 milhões de usuários por mês. Hoje a gente aguenta também em torno de 6 mil em horários de pico, né, 6 mil requisições por segundo. O Stack Overflow já chegou a ser, eu não sei se ainda é, porque faz tempo que eu olhei o ranking, mas já chegou a ser um dos top 50 sites mais acessados do mundo, né, durante muito tempo. Em alguns países, ele chega a top 15, top 20, dependendo do quão técnicos, da proporção de pessoas programadoras que tem nesses países. Mas é um site que foi lançado lá em 2008, e aí, né, Marcelo, quem já programava antes de 2008 lembra perfeitamente como era a vida de um programador, de uma programadora, quando a gente se deparava com um problema, o perrengue que era encontrar certas soluções, né? Eu lembro perfeitamente de entrar em site de documentação oficial, de entrar em fórum para fazer pergunta, de tentar 3, 4 soluções de fórum diferentes até achar uma que resolvesse, de procurar coisa em lista de discussão de e-mail, enfim, era uma loucura. E aí, em 2008, quando o Stack Overflow surgiu, rapidamente ele se tornou extremamente popular, né? Porque ele tem essa ideia da curadoria comunitária do conteúdo, né? Da gente saber que uma resposta de fato resolve o problema, porque outros usuários com o mesmo problema dizem que ela resolveu, né? Marcam, dão um votinho lá, que fazem com que ela se torne uma resposta de destaque. Fora que a gente tem um grande parceiro no estudo, que é o Google, né? Hoje, se você pesquisar qualquer problema, sei lá, como comparar arrays em JavaScript, as primeiras sugestões do Google, muitas vezes, é o próprio Stack Overflow. 80% do nosso tráfego, por sinal, vem do Google por causa disso, né? As pessoas buscam e são direcionadas para o site. E isso acontece porque, de fato, o site ajuda, né? Soluciona o problema delas. E eu só achei interessante o que você falou. Quem programava antes de 2008 sabe quanto que era difícil. E eu comecei na minha carreira profissional na década de 1980, né? Olha aí. Então, nessa época era difícil arrumar livro. Para você procurar alguma Nossa. coisa era bastante difícil. Eu lembro que tinha uma livraria no centro do Rio de Janeiro, deve existir ainda, talvez, não sei, na Avenida Rio Branco, no prédio da Avenida Central. Tinha uma livraria chamada Ciência Moderna, eles tinham muito livro importado. Nessa época lançaram Windows e tudo era em inglês, não tinha absolutamente nada em português, né? Era muito incipiente o que tinha em português. Então eu ia lá, os livros eram um absurdo de cara. Eu ia até a livraria, abria o livro e lia lá na livraria mesmo, entendeu?
Então era esse nível de dificuldade, né? Então ainda me lembro dos modems de 300 bps. Meu primeiro modem, Roberto, tinha 300 bps. Então, eu estou aqui falando com você numa conexão de 1 giga por segundo, né? 1 Gbps, e no meu primeiro modem era 300 bps, era uma coisa horrorosa. Mas enfim, é sempre muito interessante você pensar que se um dia eu tinha dificuldade para achar um livro sobre programação, como você falou, hoje a gente entra no Google, pesquisa que eu quero saber sobre como pesquisar um array usando Rust, né? Em 5 segundos me mostra lá o link para o Stack Overflow, eu entro lá e possivelmente aquela pergunta já foi respondida por alguém, e é absolutamente fantástico o suporte que isso te dá e como te ajuda na evolução da tua carreira também, em termos de conhecimento. Absolutamente fantástico isso. E obrigado aqui por compartilhar algumas dessas métricas com a gente. Ela está pensando aqui 22 milhões de pessoas por dia, 22 milhões de usuários, né? Tem muitos É, países no mundo que não tem 22 milhões de pessoas. Então, como você tem. é um país inteiro de usuários, né? E, Roberta, você também é extremamente ativa na comunidade aqui, né? E você está sempre em vários podcasts, e você está sempre participando do Hipster Stack, né? Que é um podcast super importante aqui da podesfera brasileira. Conta um pouquinho sobre esse podcast e a tua participação também. Esse foi um presente que o Paulo Silveira me deu, né, esse convite para participar de forma consistente e permanente como co-host, né, co-apresentadora do Hipsters. Na verdade, o que acontece é que eu sempre gostei muito de participar ativamente de comunidades de desenvolvimento, né, então desde quando eu morava no Rio, eu já participava de comunidades, já dava palestras, ia muito para meetups. Então, fazendo muita palestra, eu acredito que em algum desses eventos no QCon, um desenvolvedor que trabalhava com o Paulo na Alura viu, assistiu minha palestra e me recomendou para ser uma convidada no Hipsters, né. E eu lembro que eu recebi o e-mail do Paulo, o Hipsters estava bem no começo, estava no episódio 40 por aí, me chamando para participar como entrevistada, né, ele queria falar sobre o Stack Overflow, conhecer um pouco mais. Eu era desenvolvedora no Stack Overflow na época, falava muito sobre arquitetura, sobre performance, otimização, as nuances, né, de como a gente desenvolvia software. Então eu fui como convidada, e quando eu saí, a gravação foi super legal. Ele me falou: "Olha, Roberta, obrigada por ter vindo. Se você tiver ideias de tópicos que você acha interessantes para o podcast, manda para gente". E aí eu comecei a mandar. Já que ele pediu, eu comecei a mandar. E nessa de mandar tópicos e sugestões, ele foi me chamando para participar de novo, né, e aí eu me tornei uma convidada recorrente, até que, eventualmente, ele perguntou se eu não queria participar de forma permanente como co-host. Então foi mesmo para mim uma honra, um prazer enorme. Depois disso, eu e o Paulo, a gente criou uma relação de amizade muito forte e tal, hoje nós somos grandes amigos. O Maurício Linhares e o Mário Souto também, que são os outros co-hosts, né, do hipsters.tech, e é mesmo um podcast muito importante, né, para a comunidade de desenvolvimento no Brasil, um podcast que tem um alcance muito forte e que, para mim, é uma oportunidade muito boa para aprender também, porque a gente sempre entrevista pessoas que têm realidades muito diferentes das minhas, né, das nossas, e que trabalham com desenvolvimento, mas que trabalham fazendo coisas completamente distintas, né, ou jogos, ou sistemas embarcados, ou redes, ou então trabalham com desenvolvimento web mesmo, mas produzem soluções tão diferentes, né, em contextos tão distintos, diversos, que a gente eu acabo aprendendo muito. Então, para mim é um prazer, eu ainda gosto muito de compartilhar conhecimento. E ao longo da pandemia, eu diria que quando a gente não podia mais sair para evento, né, sair para congresso, sair para palestrar, poder gravar e poder compartilhar de outras formas, para mim foi muito gratificante. Quando você falou para mim que você começou lá, o seu pai comprou um 286, né? Um computador. Eu posso estar errada, eu acho que foi em 286. 95, 96 por aí. Principalmente um 286 ou 386 era o que era na época lá, né? Quer dizer, comprou um computador nessa época, você começou a usar DOS, você começou a jogar uns joguinhos. E aqui a gente tá. 95 foi ontem, né? E você está aqui hoje lidando como diretora de engenharia do Stack Overflow, ajudando milhões de pessoas pelo mundo,
né, com um produto complexo, um produto grande. E o que passa na tua cabeça quando você pensa nesses momentos assim iniciais da tua vida na área de tecnologia e que você, como a gente fala, fast forward, você chega hoje e começa a olhar o que você faz hoje. Como é que você, o que pinta na tua cabeça em termos de pensamento, emoção, com essa evolução toda? Eu penso que eu tive muitos privilégios. Eu penso que eu tive muita sorte também de ter, de fato, tido uma família que, por exemplo, apoiou o meu desejo, né, da minha carreira e que pôde proporcionar oportunidades para aprender coisas, como inglês, como contato com computadores, né, que na época não era nada tão comum. Mas eu também penso no quão improvável era isso para a Roberta daquela época, sabe. Eu morava no interior de Pernambuco, numa cidadezinha chamada Arco Verde, né, que é o meu sobrenome, uma cidade de 60.000 habitantes, no sertão. Parecia muito distante para mim estar morando em São Paulo, trabalhando para uma empresa, né, de tamanho alcance, como você falou. Eu confesso que nem nos meus talvez nos meus sonhos mais otimistas eu não achava que seria assim que a vida iria evoluir, mas eu me sinto muito grata e sortuda mesmo de que tenha sido assim. De uma forma ou de outra, é para mim um prazer muito grande poder trabalhar com o que eu gosto, né. É fácil estudar quando você realmente, genuinamente se interessa por aquilo que você está estudando, né, e é fácil evoluir quando você gosta de aprender o que você precisa aprender. Muitas vezes não é o caso, inclusive comigo muitas vezes não foi o caso, né, sei lá, sempre tem durante a faculdade ou o mestrado, você sempre tem alguma coisa que você precisa aprender, porque você precisa, porque é obrigação, mas não necessariamente se conecta com aquilo, isso o processo aí é muito mais complicado. Mas eu tenho essa sorte que pouca gente tem, né, infelizmente, de ter encontrado uma carreira que me realiza profundamente, né, de uma forma profissional, e uma empresa com uma missão também que me realiza do ponto de vista pessoal, né, como eu falei antes. É difícil de imaginar, né, o que significa 20 milhões de pessoas, o que significa o impacto que o meu trabalho teve, o que a empresa teve, né, de forma geral no mundo de tecnologia, né, quantos produtos foram possíveis, porque existia um Stack Overflow para ajudar os times de desenvolvimento a construí-los, né, de forma mais rápida e produtiva. Mas eu sei que o meu papel nisso é muito pequenininho, não estou tentando ou querendo tomar o crédito das pessoas que de fato, né, criaram essa plataforma. É só muito gratificante para mim poder fazer parte disso. Você falou duas coisas aqui muito importantes, né? A primeira coisa que você falou é um privilégio, né? Eu acho que nós somos privilegiados por podermos participar dessa evolução tecnológica, né? Que de uma forma ou outra contribui para gerar emprego para um monte de gente também. Você está ajudando indiretamente um monte de gente. Então é um grande privilégio isso, né? E outra coisa interessante também é como é que o universo conspira de formas estranhas às vezes, né? E você mencionou aqui como é que você conheceu o Paulo Siveira, como é que você entrou no Hipsters. Essas coisas são sempre muito interessantes, né? Essa evolução da vida, né? E por falar em evolução, tem alguma coisa na área de tecnologia com a qual você não necessariamente trabalhe hoje, ou já tenha trabalhado e que você gostaria de eventualmente vir a trabalhar algum dia? Jogos. Com certeza seria jogos. Na verdade, 2 coisas eu diria. Eu gostaria de trabalhar com jogos. Eu não sei se trabalhar é a palavra, mas eu gostaria de alguma forma de me envolver com essa área, eu acho fascinante, especialmente essa parte de jogos independentes. Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita, muita coisa criativa e essa parte da criatividade me toca muito, assim, é algo que com o qual me identifico muito. E a outra coisa que eu gostaria muito de ter a oportunidade de fazer um dia também era de unir a minha antiga paixão de astronomia, né, de astrofísica com computação de alguma forma. Talvez quando eu me aposentar, ou talvez quando, não sei, a vida me der um tempo livre suficiente para eu querer programar como hobby e não como trabalho, eu persiga alguma coisa nesse sentido, né. Hoje, quando eu tenho um tempo livre, normalmente eu busco atividades que levam o meu cérebro para outro lugar, então eu não programo mais no meu tempo livre, normalmente estudo coisas que não têm nada a ver com tecnologia, porque para mim essa quebra é importante. Mas nem sempre foi assim, né, essas coisas são cíclicas. E um dia eu gostaria muito de poder também voltar a estudar e a trabalhar
unindo essas duas paixões, né, tecnologia e astronomia de alguma forma. Não sei como, talvez eu faça aí um jogo com astrofísica e programado, sei lá, independente, não sei, o tempo dirá. Um jogo com tema espacial seria um jogo bacana, hein? Não é? Oh, nossa senhora, seria muito bacana. Roberta, um outro tema que é extremamente importante é a diversidade na área de tecnologia, né? Como é que você vê a evolução da diversidade nessa área desde o do começo da sua carreira até os dias de hoje? E o que você acha que todos nós que trabalham nessa área podemos fazer para ajudar a aumentar essa diversidade, né? Eu não vejo, Marcelo, tanta evolução assim. Eu acho que uma coisa que mudou do começo da minha carreira para hoje é que existe uma consciência maior, de forma geral, de que diversidade é importante e de que diferentes pontos de perspectiva de vida são importantes e válidos, não economicamente, né? Não porque é algo que é bom para os negócios ou para a empresa, mas porque é algo que faz sentido do ponto de vista social mesmo, né? Porque é algo que é socialmente relevante para a gente como humanidade, né? Como sociedade. Então, infelizmente, em termos assim, do meu ponto de vista, do meu lugar de observação, as coisas não estão tão melhores do que eram 20 anos atrás. Quando eu entrei na faculdade, eu era acho que uma de, sei lá, 6 ou 7 mulheres numa turma de 50 pessoas, das quais se formaram 3. Quando eu entrei no Stack Overflow, eu fui a primeira programadora mulher contratada. Eles tinham outra programadora lá, mas ela tinha mudado ela já era funcionária da empresa e mudou de time, né? Ela era community manager, foi para o time desenvolvedor. Nenhuma programadora nunca tinha sido contratada, passada pelo processo seletivo e entrado. Então, aquilo para mim foi um choque, porque eu estava acostumada na Radix, por exemplo, a trabalhar num time que era 50% de homens, 50% de mulheres, né? Era muito igualitário. E naquela época eu até tinha a ilusão de que as coisas estavam melhores. Eu não sabia que eu estava num lugar, na verdade, que era também outro privilégio, né? Que eu tinha essa sorte de estar num time, numa empresa que era um pouco mais inclusiva, que tinha uma diversidade um pouco melhor. Hoje a gente tem uma situação muito melhor no Stack Overflow, pelo menos. Ainda não é ideal, eu diria que hoje a gente tem em torno de 10% do nosso time de engenharia de mulheres, o que é muito pouco no universo que você tem hoje na sociedade, no mundo, 51, 52% dos seres humanos são mulheres. Então, não me parece. Me parece que tem algo que não casa, né? E a gente precisa investigar o que é e precisa entender como que a gente pode ajudar a resolver. O que eu faço, o que eu gosto de fazer é contribuir com iniciativas de ensino de programação para pessoas de diversas minorias. Aqui em São Paulo você tem iniciativas como a Reprograma, como Laboratória, onde eu já fui mentora e já dei diversas palestras que tentam alavancar esses números, né, ensinando programação para não só para mulheres, mas para outras minorias também de gênero. E essa, pelo menos, é a forma que eu encontrei de tentar fazer o meu papel, mas eu acho que, como indústria, a gente ainda está um pouco distante de chegar num lugar ideal. Eu sou uma pessoa otimista, eu acho que vai melhorar, né? Eu acho que é um processo lento e é um processo que não diz respeito só à tecnologia, diz respeito a como nós nos relacionamos com o mundo, com o outro, né? Como que a gente tenta mudar a sociedade como um todo, para que esse tipo de coisa não precise mais, a gente não precisa mais trabalhar, né, especificamente para corrigir isso, né, para que seja uma realidade que faz parte do nosso dia a dia, como um dia já fez. É engraçado, quando eu estava na faculdade, eu tive várias professoras mulheres e elas diziam: olha, na minha época, quando eu fiz faculdade nos anos 60, nos anos 70, as turmas eram muito divididas, eram, né, algumas até tinham mais mulheres que homens. Então a gente sabe que isso é uma realidade de certa forma recente e que, portanto, ainda pode mudar, né? A gente ainda pode pensar que daqui a 15, 20 anos, talvez, a gente tenha de novo números um pouco mais condizentes com a divisão da humanidade, né? Eu tive privilégios na minha carreira, mesmo na década de 80, no meu segundo emprego. Era o começo da microinformática ainda, né? Era uma empresa que prioritariamente era mainframe, mas a gente tinha um departamento de microinformática que cresceu, tinha uma certa importância na empresa. Era 60% mulheres e 40% homens.
era diferente, né? Então, de uma certa forma, eu tive esse privilégio de estar numa equipe mais diversa. E não foi só nessa oportunidade, né? Aqui no Canadá também eu tive outras oportunidades, até que eu estava em posição de liderança, que a gente tinha um substancial participação, substancial diversidade, né? Que é extremamente importante também. E me choca um pouco você falar para mim que você não vê essa evolução, né? Que é uma coisa que eu acho que todos nós somos responsáveis por assegurar que essa diversidade existe. Se ela não existe, a gente não está fazendo o trabalho que a gente precisa fazer. Acho que é bastante importante isso, né? É, sim, sem dúvida. E, Roberta, falando um pouco aqui sobre ideias e como é que você, olhando para trás, e eu acho que eu estava conversando em off com você também, a nossa comunidade lá dos programadores, a gente tem umas 4.000 pessoas lá e um monte de gente tentando pensar se será que programação é para mim, será que tecnologia é para mim, será que eu aprendo React, eu aprendo Java, o que eu faço, para onde eu vou, será que isso é legal, não é legal, será que eu consigo me sustentar? Enfim, muitos questionamentos que são normais quando você está jovem, está tentando se achar ou pensar num caminho, né? O que você recomendaria para as pessoas que estão tentando começar na área de programação, tecnologia? O que você orientaria aí para essas pessoas pensarem e fazerem? Olha, eu acho que a carreira de tecnologia, ela tem um potencial transformador muito grande. Poucas carreiras hoje permitem que, por exemplo, você trabalhe da sua casa, eh, ganhando salários muito acima da média dos salários no Brasil, e para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo, né. Você, por exemplo, como advogado, você não consegue transferir seu conhecimento de direito, da Constituição do Brasil para trabalhar como advogado na Eslovênia, mas como programadora você consegue transferir seu conhecimento de programadora que você aprendeu no Brasil e trabalhar na Eslovênia para uma empresa na Eslovênia, se você quiser. E isso permite realmente que as pessoas tenham uma ascensão social e consigam, de fato, ajudar suas famílias e ter condições de vida melhor. De um, eu acredito muito nesse potencial da tecnologia, sabe? Como até pelo que eu falei antes também, de ser uma carreira que não necessariamente demanda universidade, demanda um curso superior, que você consegue exercê-la, consegue programar e consegue programar bem, em nível altíssimo, em nível de FENGs, sem curso superior, e eu acho que tudo isso são agentes facilitadores para a entrada em tecnologia. Entretanto, não é todo mundo que vai gostar, né. Eu acho que se você está tentando entrar na área porque você acha que vai ganhar bem, etcétera, mas você não gosta do que você está fazendo, claro que vai ser muito difícil. E se você gosta, se você acha que, hã, é interessante, não tem outro caminho que não seja estudar, né, praticar. Eu acho que tem muito esses 2 pilares. O Paulo, né, o Paulo Silveira que a gente estava falando, gosta muito de falar do devem ter, né, da importância de ter conhecimento em profundidade em alguns assuntos, mas olhar sempre para os lados para ter conhecimento em largura também, de um menos profundo, mas é aquela coisa do generalista e especialista, né, é importante ser especialista em pelo menos uma coisa, mas saber um pouquinho de várias outras coisas. Eu acho que em computação isso é essencial. Para quem está começando, escolha uma coisa, sabe? Escolha uma linguagem, escolha uma vertical, pode ser, sei lá, eu quero aprender front-end JavaScript, por exemplo. E foca nisso e aprende bem aquilo ali. E uma vez que você aprende bem JavaScript, que você aprende bem os fundamentos daquilo que você quer conhecer, aí dá para começar a olhar mais para o lado, sabe? Ah, mas eu sei muito bem front-end já com JavaScript, mas o que mais que outras tecnologias são usadas para front-end? Ou então, e back-end com JavaScript, como é que faz? Aí você começa a expandir o seu conhecimento para os lados, né, em largura, fazendo esse T. A boa notícia é que dá para aprender tudo isso online. Hoje em dia tem muito material gratuito, tem muito podcast, tem muito vídeo, tem muito tutorial, tem muito ferramental, tem as comunidades de código livre, tem as comunidades de desenvolvimento, os meetups, tem muito material para iniciante. Então, é até difícil fazer uma curadoria, porque é muita informação,
mas é perfeitamente possível ser autodidata e aprender essas coisas sozinho. Se você, como eu, não é uma pessoa que aprende tão bem assim sozinho e precisa do suporte de outras pessoas, também tem muitas comunidades, tanto online quanto presenciais, para ajudar. Eu acho isso uma das coisas talvez mais fascinantes da nossa área, né? Os meus pais são médicos e eles sempre comentam: é tão engraçado como vocês fazem palestras semanalmente, que vocês mesmos organizam esses meetups, esses eventos, não existe uma empresa por trás, né? É a coisa que a comunidade que traz, com o único propósito de fato, compartilhar conhecimento e aprender uns com os outros. Isso para mim é fascinante, é um acelerador de carreiras, foi o que me ajudou muito na minha. Foi assim que eu comecei, né? Quando eu estava começando a minha carreira, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me envolver com esses grupos, com esses meetups, e isso, sem dúvida, foi o que me levou, por exemplo, ao Hipsters, foi o que me levou a tantos lugares legais da minha carreira depois. Eu sei que eu me estendi um pouco, acabei falando de um monte de coisa. Eu acho que se eu tivesse hoje que dar algum conselho para quem está começando ou para quem quer entrar ou já entrou e está no início da carreira em tecnologia, seria esse. Não para de estudar, se envolve com comunidades, se envolve com grupos de discussão, com meetups, foca numa coisa só primeiro para depois expandir seu universo. Você teria recomendações sobre livro, música, jogos, filmes ou qualquer outra coisa que você tem interesse e gostaria de recomendar aqui para a nossa audiência? Olha, jogos. Faz muito tempo que eu não consigo ter tempo de jogar, a verdade é essa, desde que eu virei diretora e enfim, eu tenho meu filho que está chegando agora em dezembro, então a vida está um pouquinho atribulada nesse momento. Mas o último jogo que eu joguei, um jogo independente que eu gostei muito, que eu recomendo sempre para quem gosta de jogos independentes, é o Unsighted, que é um jogo brasileiro, de duas mulheres brasileiras, que ganhou um monte de prêmio, que está no Game Pass, inclusive, e que é um Metroidvania muito legal, com uma mecânica muito diferente. Enfim, tem vídeo na internet, eu sempre recomendo o Unsighted ultimamente. De livros, um livro que tem sido muito recomendado por gente que eu respeito muito e que eu comecei a ler essa semana é o A Philosophy of Software Design, do John Austerhout. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo, mas esse eu não li ainda, eu estou começando a ler agora. Um outro livro que eu li que eu gostei muito recentemente de computação é o Software Architecture: The Hard Parts. É um livro excelente de arquitetura e de system design, porque ele aborda realmente essas questões de tecnologia como trade-offs, né? Quando e por que, como sempre que você faz uma escolha, você também tem uma renúncia, e qual é essa renúncia, e como fazer essas decisões difíceis de arquitetura. A gente já está aqui gravando tem um pouco mais de 1 hora, já são mais de 10 horas da noite no Brasil para você. E você quer divulgar alguma informação para contato? Sei que você é ativa no Twitter também, tem algum website, além do Stack Overflow, que você queira recomendar e divulgar aqui? Olha, realmente, a forma mais fácil de me achar é no Twitter. Eu até, de vez em quando, fico até um pouco com vergonha que as pessoas me mandam mensagem no LinkedIn e passa 10 dias e eu não respondo. Não é porque eu estou ignorando, gente, é que eu sempre esqueço de entrar no LinkedIn. Eu nem tenho ele instalado no meu celular, então fica lá. Mas quem quiser entrar em contato comigo de forma mais célere, pode falar comigo no Twitter, minha @RLA4. É bom que ela é curtinha e não toma espaço dos caracteres. E o que eu recomendaria, de fato, são os podcasts do hipsters.tech. Toda terça-feira a gente tem um novo episódio, né? Já estamos aí com 5 anos de podcast, se não me engano. Já tem bastante conteúdo, bastante tempo. E eu, na verdade, eu tenho um site, o rla4.com, mas eu escrevo muito pouco, mais quando eu tenho alguma coisa a filosofar ou quero compartilhar alguma coisa que eu estou aprendendo, eu coloco sempre por lá. Então, acho que são os 3 canais que são mais fáceis tanto de me encontrar quanto de conhecer um pouco mais do meu trabalho e do que eu penso. Roberta, eu queria aqui novamente tirar um minuto aqui para te agradecer. Um prazer enorme aqui conversar com você e tudo de bom. Muito obrigado, tá? Imagina, eu que te agradeço pelo convite, Marcelo. Fico muito feliz, gostei muito Chegamos ao desse final de bate-papo. mais um Obrigado, um episódio. abração. Agradeço a Outro. todos a atenção e o nosso site é hosprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.